De volta aqui no canal, gente, para falar de Grêmio. Nesse conteúdo aqui quero dividir algumas informações com você sobre Arthur. Ele está sim debatendo a sua rescisão de contrato com a Juventus, então vai ficar livre no mercado. E o Grêmio se posicionou em relação a isso. Eu tenho alguns detalhes importantes, algumas informações muito ricas para trazer aqui nesse conteúdo. Então eu peço que você deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho com as notificações. Já deixo para você também aqui na arrancada do conteúdo o recado da Minimal Club, parceira aqui do canal Repórter Bruno Flores. É a melhor camiseta básica do Brasil, feita de algodão egípcio, que não vai esgaçar, não vai encolher, não vai dar bolinha quando lavar na máquina, e é uma camiseta básica que valoriza o corpo masculino, cai muito bem, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E tem todos os outros itens lá no site da Minimal Club, como essa overshirt aqui, por exemplo, ó, que é um espetáculo, coisa fina. Vai no site, o link tá aqui embaixo na descrição, usa o cupom FLORES que tá aí na tela e aproveita o desconto em todos os itens do carrinho, em tudo que tem no site, tudo tem desconto com o cupom FLORES. Beleza? Vamos lá, o Arthur está debatendo a sua rescisão de contrato com a Juventus porque ele não aprovou no retorno para o clube italiano. Já existia uma expectativa de que o Arthur não fosse aproveitado na Juventus, tanto é que quando ele ainda estava no Grêmio, este era o cenário. Né? Eu tinha várias informações aqui que sempre dividi com vocês, conversei muito com um empresário que gere a carreira do Arthur, o Federico Pastorello, o italiano que gere a carreira do Arthur, e ele sempre me deixou muito claro a situação, de que o problema não era a Juventus liberar o jogador, porque isso seria resolvido de uma forma até simplificada, de alguma maneira. Isso podia ser construído com a Juventus. O Arthur, ele, ao virar esse semestre, que é o início da temporada europeia, ele entrou no último ano de contrato com a Juventus. E não havia nenhuma perspectiva de que ele fosse ser aproveitado por lá. O Arthur, por entrar nesse último ano de contrato, isso é importante, o Arthur tem direito a um bônus, um valor de bonificação por chegar no último ano de contrato. Além disso, o Arthur tem valores atrasados para receber da Juventus, a gente está falando aí de casa de 5 milhões de euros, vamos contabilizar o salário dele nesse último ano aí de contrato, então o Arthur tem coisa aí de 10 milhões de euros para receber, um pouquinho menos na verdade, né? Então estamos falando aí de 50 milhões de reais. Dentro disso, esses valores são importantes para essa rescisão de contrato. É isso que está hoje emperrando que a rescisão de contrato dele seja oficializada. Mas isso vai acontecer, tá? O Arthur não permanece na Juventus. E esses 50 milhões de reais, a Juventus vai pagar de alguma forma, o Arthur deve abrir mão de uma outra parte. Há clubes brasileiros interessados, tá? O Corinthians é uma dessas equipes. E o Grêmio, obviamente, a partir do momento em que o Arthur fica livre no mercado, é uma equipe que entra no radar em relação a isso. E aí eu trago para vocês aqui a informação que eu acabei de colher dentro do Grêmio, conversei com pessoas do Grêmio, e o que eu ouvi foi o seguinte, tá? O Grêmio hoje diz não ter interesse no Arthur, especialmente pela questão financeira. O Arthur, ele ganhava no Grêmio um salário que estava ali um pouquinho abaixo de 1,5 milhão de reais. E o Grêmio, na renovação de contrato, chegou a esse 1,5 milhão de reais, oferecendo ao jogador, mas ele não manifestou interesse nisso. O Arthur queria um pouco mais e o Grêmio não tinha condição de suportar o pagamento de mais do que isso naquele momento. Pelo menos é o que o Grêmio tem dito em relação a essa negociação. E isso foi amplamente divulgado, né? Quando o Arthur não permaneceu em Porto Alegre. O Arthur, por abrir mão de valores que ele abriria na Juventus para rescindir naquele momento, ele queria que isso fosse colocado também dentro do contrato com o Grêmio. Então isso elevaria o pagamento mensal ao jogador. Acontece que o Grêmio fez contratações de lá para cá. O Grêmio incorporou jogadores para dentro do elenco e o Grêmio também teve que fazer alguns movimentos de alguns jogadores que saíram, tipo o William, por exemplo, mas que ainda assim o Grêmio vai continuar pagando uma parte. Então o Grêmio, de certa forma, aliviou a folha, mas o Grêmio ainda tem compromissos a pagar. O Grêmio ainda tem que continuar pagando alguns jogadores. O William, repito, é um desses casos. E o Grêmio hoje não teria como suportar esse salário de 1,5 milhão de reais. Vamos que o Arthur dissesse pro Grêmio, tá,
eu tô rescindindo aqui, eu vou receber alguma coisa da Juventus, eu aceito aqueles 1,5 milhão de reais que vocês me ofereceram antes. O Grêmio hoje não teria como pagar 1,5 milhão de reais, por todas as operações que o Grêmio fez. Incorporou jogadores, trouxe atletas para funções dentro do clube, inclusive para a função do Arthur. Vamos lembrar que o Krovinovic, por exemplo, veio para jogar nessa linha mais adiantada, né, à frente do primeiro volante, que seria a função do Arthur hoje se ele hipoteticamente viesse para o Grêmio, né? Jogaria nesse tripé, se ele voltasse nesse momento. Então o Grêmio contratou jogadores para essa posição e ocupou dentro da folha o valor que utilizava para pagar o Arthur e até o que ele utilizaria se o Arthur aceitasse aquela proposta feita pelo Grêmio de 1,5 milhão de reais por mês. Além disso, eu acrescento aqui uma última informação que eu acho muito importante e é uma informação que eu trago para vocês em primeira mão aqui. O Grêmio definiu o seu teto salarial como 500 mil reais. Isso, gente, em termos de salário base, tá? A gente vai ter casos de jogadores que vão ganhar um pouco a mais por conta de luvas e tudo mais, mas o salário de carteira, a gente está falando de carteira e direito de imagem, a gente está falando de 500 mil reais mensais. O Grêmio está num período de contenção de gastos e é por isso que o Pelaipe deu aquelas declarações de que tem jogadores que estão ganhando acima do que o Grêmio pode pagar e eles precisam se readequar. É por isso que, a partir dessa informação, a gente depreende que renovações de Carlos Vinícius, Pavon, Amuso, são todas renovações muito difíceis de serem feitas. Muito difíceis, porque o Grêmio está trabalhando com esta margem de salário bem baixa se a gente for comparar com o que é o mercado inflacionado no Brasil hoje. Vai ser um período bem difícil para o Grêmio em termos de contratações, de ajuste do grupo, a partir do momento em que foi definido esse valor, essa meta de salário para ser trabalhada com os jogadores. Vai ser algo bem difícil mesmo. Vai ser algo bem complexo, porque o futebol brasileiro está operando com salários muito acima disso. Vai ser uma equação difícil de ser resolvida. Chegou até aqui? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like, que a qualquer momento a gente está de volta. Valeu!